Abra sua Bíblia, João 21. Eu peço agora que todos se aquietem, os pais, todos. Eu sei que Jesus nessa noite tem uma restauração. Sabe, irmãos, eu tenho visto a unção de Deus fluir. E eu sei que Deus quer fluir. Amém? Restaurando. João 21, versículo 1 diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e lhe entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo ele que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou as redes para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Diga amém. Assentai-vos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero falar com os irmãos sobre um tema. Quando queremos voltar, o Senhor nos resgata. Quando queremos voltar, o Senhor nos resgata. Queridos, os irmãos sabem que Jesus teve um relacionamento de discipulado, juntamente com os discípulos,
em torno de 3 anos e meio. Jesus foi batizado de 29 para 30 anos. E quando Jesus foi batizado, ele saiu das águas. E quando ele sai das águas, ele vai para o monte, num deserto, a orar, consagrar, jejuar. E ele fica 40 dias depois do batismo consagrando em jejum e oração. Quando ele desce, ele volta do deserto, aí ele vai chamar os discípulos. E ele começa a chamar os discípulos. E ele foi chamando os discípulos. E naquele decorrer dos 3 anos e meio, Jesus comeu com eles, viajou com eles de barco. Teve viagem que Jesus dormiu no barco. Teve vezes que os discípulos foram atravessar o lago sozinhos, sem Jesus. E uma tempestade de vento impede o barco de atravessar. Jesus está orando de madrugada. E lá do alto do monte, de madrugada, Jesus vê os discípulos, ele desce. E ele caminha sobre as águas, vai até os discípulos. E Jesus conduz os discípulos até a outra margem. Então, além disso, em muitos lugares, nós vamos ver na Bíblia que Jesus, ele, ao chegar nas margens, ele faz uma multiplicação de pão para alimentar a fome daquela multidão. E o que eu quero chegar nessa noite é dizer para você, querido, que o Senhor Jesus, ele se importa com as pessoas. Jesus, o seu amor é tão grande, tão imenso, que ele vê as necessidades das pessoas. E em todos esses percursos dos discípulos, em todas as vezes, Jesus socorreu eles. Mas o texto da palavra que nós lemos nessa noite, quando é narrado aqui, que depois disso tornou Jesus a manifestar. Por que a Bíblia está narrando tornou Jesus a manifestar, e essa era a terceira vez que ele se apresentava depois de haver sido morto? Ele agora tinha ressuscitado. E ele se apresenta aos discípulos. Irmãos, talvez você pode não entender direito a Bíblia, mas quando Jesus chamou Pedro, e quando Jesus chamou esses discípulos aqui, que ele caminhou esse período de tempo, eles deixaram a profissão deles. Pedro não era mais pescador. Ele era um discípulo de Jesus. Ele agora era um seguidor. Amém, queridos? Ele não era mais, sua profissão não era mais pescar. Você lembra no capítulo 5 de Lucas, que Jesus está dizendo: vinde após mim, e eu te farei pescadores de homens. Amém, irmãos? Então ele não era mais, a sua profissão não era mais ser pescador. Mas ele agora tinha um chamado de Deus para ganhar almas para o Senhor. Ele tinha recebido um chamado do Senhor para ser um ganhador de almas. Irmãos, como também esses discípulos que estão com ele. Mas aí, o tempo, a palavra de Deus se cumpre. O profeta tinha profetizado: ao ferir o pastor, as ovelhas se dispersam. O profeta tinha profetizado: ao ferir o pastor, as ovelhas dispersam. Jesus passou pela morte da cruz. E o processo da morte, Jesus foi ferido, humilhado, maltratado, escarnecido. Cuspiram nele, bateram com a cana na cabeça dele, chicotearam as suas costas. E Jesus ficou seminu,
rasgar as vestes dele. Ele foi exposto a toda aquela sociedade daquela época, exposto praticamente a sua nudez. E ele está todo machucado. E agora ele tem uma coroa de espinho na cabeça. E as suas ovelhas, elas ficaram dispersas. E no caso de Pedro, a dor ainda foi maior. Por que que no caso de Pedro, sua dor foi maior? Porque Pedro, ele era um homem que tinha muita intrepidez. E na sua intrepidez, ele era uma pessoa meio que apavorada. E certa feita ele disse para Jesus: eu vou morrer contigo. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Que isso, Senhor? Você vai me negar, Pedro. Então a Bíblia relata que agora Pedro, quando aquele grupo de soldados com Judas que tinha vendido Jesus, disse: aquele que eu beijar. Judas, o tesoureiro do grupo dos discípulos, veio e beijou Jesus. Quando ele beijou Jesus, aquele grupo de soldados foi para cima de Jesus. Os outros discípulos fugiram. Pedro catou a espada e mandou, mas mandou mesmo, para cortar o pescoço fora. E Jesus falou: calma, aquieta-te, guarda a tua espada. Na espadada que ele deu, cortou só a orelha. Muito rápido o soldado, treinado para a guerra. Quando ele mandou, o soldado baixou rápido, pegou só a orelha. Mas era para cortar o pescoço. Aí Jesus falou para ele: guarda a tua espada. Se eu quisesse, uma legião de anjos viria me proteger. Aí o coração daquele homem ficou confuso. Aí ele sai triste. Ele sai triste daquele horto, daquele jardim. Sabe teu coração, querido? Tem hora que você está em lugares lindos, um horto tão lindo da vida, e às vezes ele se sente isolado, triste, abatido. Dúvidas passam pela tua cabeça, mas o Senhor nunca vai deixar de te amar. Pedro, sua cabeça agora está numa confusão. Jesus estende a mão assim, ó, e eles amarram Jesus. E aí leva Jesus para ser julgado. E aí Pedro começa a seguir de longe. A Bíblia declara isso. E Pedro seguia Jesus de longe, vendo a condição de Jesus. Olha a cena, irmão. Ele de longe vai seguindo. Aí na hora do julgamento, quando Jesus está sendo julgado, tem um pátio. Ele está lá no pátio. É uma noite que não está calor, está um pouco fria. E ele se achega ali perto. E alguém chega para ele e diz assim: eu te conheço. Você é um deles. Não sou. Não, você é um seguidor.
Você é um dos discípulos dele. Não sou, não conheço. Na terceira vez, a criada diz: você é um deles, você é galileu, o teu jeito de falar te denuncia. Não conheço este homem. Irmãos, Pedro escutou o galo cantar. Quando aquele galo canta, naquela madrugada, o que bate na mente dele? Aquela voz de Jesus. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. A cabeça dele, a mente, ele começa a lembrar do Cristo multiplicando o pão, andando nas águas, curando, libertando, transformando. Fez que ele andasse sobre as águas. Ele lembra do chamado. Ele sai dali daquele pátio, irmãos. E a Bíblia diz que Pedro foi chorar amargamente. Naquele dia, Pedro chorou arrependido. Ele chorou arrependido. Talvez ele olhou para ele e disse assim: que homem que eu sou. Não tive coragem de assumir a fé que eu tinha nele. Não tive a coragem de dizer: olha, eu sou um galileu, seguidor dele, sim. Eu sou um discípulo dele. Eu vi ele andar com o pobre, com o rico. Eu vi ele abrir o olho do cego. Eu vi ele atender um cego mendigo. Então você começa a olhar o coração daquele homem. Ele chora. A Bíblia diz que ele chora amargamente. E Pedro está chorando amargamente. E Jesus está sendo julgado. De uma autoridade é passada para outra. Agora Jesus vai sendo levado ao julgamento final. Aí vem o lavar das mãos de Pilatos. Aquelas pessoas que, para querer se inocentar-se, lavam as mãos. Eu lavo as mãos. E ele coloca perante a multidão. E Jesus então vai sendo levado para a cruz. Ele vai sendo levado para a cruz. E o Pedro vai seguindo de longe, distanciado. Irmãos, seguir Jesus de longe é perigoso. Não é bom. Não é bom para você, para mim, para todos nós, seguir Jesus de longe. Tem um cântico que nós cantamos: perto quero estar. Perto quero estar. Quero te adorar. Irmãos, não é bom seguir Jesus de longe. Agora Jesus, querido, ele cumpre o seu ministério na cruz. E Jesus então morre. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Tudo já está consumado. A obra que me deste está feita. Pagou-se o preço do pecador. Jesus morre, vai para o túmulo. Terceiro dia, o Espírito Santo ressuscita Jesus. E Jesus agora é ressuscitado. As mulheres procuram Jesus no túmulo. Chega lá, elas não encontram Jesus no túmulo. E o anjo fala para ela: por que procura aquele que vive entre os mortos? É uma narração bíblica. Aonde o puseste?
aquele anjo diz: por que você está procurando Jesus entre os mortos? Queridos, Jesus vive pelo século dos séculos. E naquele dia, Jesus se apresenta àquela mulher e fala para ela assim: vai, anuncia a Pedro. Aleluia. Presta atenção nisso. Anuncia a Pedro e aos demais discípulos que ele tinha ressuscitado. Você percebe o amor de Jesus por Pedro? Jesus fala para ela: vai, fala para Pedro e aos demais discípulos. Jesus conhecia a fraqueza de Pedro. Jesus conhecia o seu temperamento sanguíneo. E Jesus queria fazer uma obra maior na vida dele ainda. E aí, irmãos, nesse tempo, Pedro volta a fazer o quê? Pescar. O seu coração, o coração dos discípulos, no mesmo evangelho de João aqui narra que os discípulos ficaram com medo dos judeus. E muitos deles voltaram a pescar. A velha vida. Então eles voltaram. Mas o que Jesus fez? Jesus foi buscá-los. Porque Jesus não queria que eles ficassem longe. Jesus não queria que eles ficassem afastados. Jesus não quer que ninguém se afaste. Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus não quer que ninguém viva longe. Não. Jesus quer ver os seus discípulos, a sua igreja, congregada, reunida, partindo pão, comendo junto, cantando, orando, celebrando, louvando, engrandecendo a glória do Senhor. Deus não quer que ninguém fique de longe. De longe. Deus não quer isso, irmão. Jesus não quer isso para a sua vida, para a minha, para a nossa, para as famílias. Sabe as famílias que estão aqui? Jesus não quer. Jesus quer que você seja uma família unida. Que na tua casa a palavra de Deus seja a área central da família. Jesus quer que você se assente ao redor da mesa, você e sua família. Jesus quer que vocês partam o pão junto. Jesus quer estar lá na sua casa, na sua família, partindo o pão com vocês. E Jesus quer estar aqui na igreja com todos nós. Amados, e aí aqueles discípulos, eles estão na beira do mar. Interessante esse texto. Havia 7 discípulos naquele lugar. E a Bíblia fala no versículo 4 de João 21, mas ao clarear da madrugada. Ao clarear da madrugada. Aqui tem uns irmãos na igreja que gostam de pescar. Eu não vou nem citar o nome deles, que depois eles ficam me tirando. Mas tem uns irmãos aqui, irmãos, se deixar, eles vão 3 horas da manhã para o rio. E aí começa a clarear, o peixe nem acordou, ele já começa. E sabe que eu estava lendo esse versículo bíblico, eu comecei a lembrar de vocês. Veja como estes homens, eles eram trabalhadores. No clarear da madrugada, sabe 5 horas da manhã assim que o sol começa a despontar? Lembra que você levanta, alguém aqui que tem o costume de levantar cedo? A gente acorda assim, o clarão vai começando a surgir. Estes homens já estão trabalhando, tio Zé. Madrugada, ele já está lá trabalhando. Pedro, Tiago, João, Tomé, estão trabalhando. É interessante esse texto, porque Jesus vai visitar um grupo de pessoas que está trabalhando. Não era mais a área deles, mas agora Jesus vai lá. Para quê? Para cuidar
das feridas de Pedro. Machucado. Todo esse processo que nós citamos que ele passou. E aí no clarear da madrugada, naquela praia, Jesus está ali. A Bíblia fala nesse versículo que eles não reconheceram que era ele. Mas Jesus chega com aquela humildade e perguntou: filhos, 5, tendes alguma coisa de comer? Vocês têm comida aí? Não. Não temos comida. Não apanhamos nada. Olha como estava triste a situação daquele grupo de pessoas. Aí Jesus fala para eles assim: então, lance a rede de vocês, versículo 6. Lance a rede do lado direito do barco e achareis. Queridos, eles fizeram. Quando eles fizeram, aí eles sentiram aquela multidão de peixe. E eles não podiam puxar as redes, tão grande era a quantidade. E eram peixes grandes. Aí o discípulo, a quem Jesus amava, isso é, João, que era sócio de Pedro, disse assim: Pedro, essa voz é conhecida. Eu conheço, Pedro. É o Senhor. É o Senhor que mandou nós lançar a rede aqui. João tinha uma intimidade com Jesus. Ele tinha uma intimidade no seu coração. E aí, meus queridos, versículo 7, quando João fala para ele, Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se. Ele estava nu e com suas vestes, porque se havia despido, ele se lança dentro daquele mar. Tudo que ele quer encontrar é com Jesus, irmão. Poder dar um abraço em Jesus, poder olhar no olho dele e dizer: oh, eu fui covarde com você, eu não fui legal, você tinha razão. Ele tinha chorado amargamente, o que ele mais queria agora era dar um abraço, era sentir de novo Jesus, era sentir aquele toque, aquele amor profundo. Ele conhecia o amor de Jesus, mas o seu lado humano, às vezes o seu lado sanguíneo, né, na sua precipitação de palavras, nas suas atitudes impensadas, nos seus erros, ele se feriu. E quantos de nós nos ferimos? Ferimos pessoas que estão perto de nós. Pessoas que estão perto de nós nos ferem também. Mas o amor de Jesus continua por nós. O amor de Jesus continua por nós. E o que Jesus quer? Jesus quer restaurar. Jesus quer ter um momento com eles. Sabe, Jesus quer ter um momento especial com você. A Bíblia diz no versículo 8 que aqueles discípulos vieram nos barquinhos, puxaram para fora os peixes que estavam distante da terra. E a Bíblia fala no versículo 9, que viram ali umas brasas em cima e peixes, e havia também pão. Já tinha um pouquinho de pão que Jesus tinha preparado. Sabe o que eu acho lindo nesse texto, irmão? É que Jesus senta com a gente. Quando temos comunhão, Jesus parte o pão com a gente. Se você pensar que Jesus fica longe da tua casa, ele não fica. Ele é educado. E ele senta à mesa quando você diz: Senhor, o Senhor é o meu pastor.
Ele senta ao redor da tua mesa junto com você. Jesus ama todos. E existe uma promessa bíblica que Deus fez para Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É promessa de Deus. Então Jesus quer estar com você na tua casa, ao redor da tua mesa, com a tua família. Sabe, irmão, Jesus senta com esses discípulos. Eu não sei o que tem acontecido com a sua vida, o que te feriu, o que te machucou. Por que você está assim meio longe? Por que você está distante? Por quê? Porque eu falei. Não, pastor, alguém falhou comigo. Pastor, eu não entendi aquela visão, então eu me distanciei. Eu não compreendi o meu chamado. Eu não compreendi o meu trabalhar na obra. Eu também não compreendi o trabalhar de Deus. Tudo bem, é uma fase, mas Deus te chama para a restauração. Deus não quer que você se perca. Ninguém. Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus não quer que ninguém se vai. Por isso, Ele morreu como cordeiro. Amém? Querido, interessante, peixe, pão, brasas. Jesus gostava de um peixinho assado. Que gostoso um peixinho assado, pãozinho, molinho. Aí ele senta ali na praia com os discípulos, começa a comer, começa a conversar. Olha que ceia gostosa, irmãos. Ceia é comer, amém, queridos? Isso é cear. Que coisa gostosa. E Jesus quer que as famílias façam isso. Jesus quer que famílias ceiam junto, estejam junto. Queridos, Jesus pede mais peixe. Versículo 10, traga-me algum dos peixes que acabaste de apanhar. Jesus queria fazer mais comida. Ele não gostava de miséria, amém, irmão? Ele falou, me traga mais peixe aqui, esses que vocês pegaram agora. Nós queremos peixe fresco, fresquinho, tirou do mar agora. Vamos assar, vamos comer. Que gostoso, aquela voz de Jesus, ser pastoreado por Jesus. Irmãos, então, Pedro no versículo 11, Jesus mandou ele trazer os peixes. Versículo 11, olha a agilidade de Pedro. Versículo 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou as redes para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Por que não rompeu a rede? Por ser tão grande aqueles peixes. Era uma ordem de Jesus. Você percebe? Quando Jesus declara uma ordem, nada se perde. Não vai embora, não escapa. Vem aqui. Quem manda é Jesus, irmão. Então Pedro tinha uma habilidade, ele era muito rápido. Ele já puxou a rede, veio rápido. Eu imagino ele chegando assim. Aqui, Jesus, os peixes limpos. E eles assam e comem, bem gostoso. Irmãos, é o tratamento. A voz de Deus, a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo, ela ressoa na tua vida. Jesus não te quer longe. Fala para o teu irmão, Ele não quer você longe. Ele quer o teu coração perto dEle. Ele quer o espaço do teu coração. Ah, pastor, mas já me aconteceu tanta coisa. Tudo que aconteceu, querido, é pequeno, perto do amor de Deus, perto do amor de Jesus, da mesa preparada que Jesus tem, da grande ceia que Jesus tem preparado. Aqui os discípulos estão comendo uma ceia à beira do mar.
Aqui Jesus está comendo uma ceia, irmãos, na praia. Mas você já parou para pensar o dia em que a igreja congregada e o grande Cordeiro Santo que ressuscitou for servir a ceia para a igreja que ele resgatou com seu sangue? Você já parou para pensar o dia da grande ceia dos salvos no céu, aquele dia que Jesus preparou? Irmãos, é natural que a mãe que tem muitos filhos, quando alguém falta, ela olha, fulano não está aqui. Por quê? Porque existe um amor. Existe um amor. No coração de Deus, você sabe que ser pai é uma dádiva de Deus. É um amor imenso, é um dom do amor que Deus coloca no coração de pai e mãe, que ela querem os filhos perto. E o coração de Deus é assim. Jesus está preparando a grande ceia. E Ele não quer que você se perde. Para o grande dia da grande ceia, Ele quer servir a ceia para você. Não se perca no caminho, não fique de longe, não seja muitas vezes precipitado nas tuas decisões. Sede prudente. O amor de Deus é maior, amém, igreja? Então, concluindo essa palavra, Jesus vem buscar aquele coração ferido, machucado, aquele coração que não entendia. E no versículo 15 a Bíblia diz, depois de terem comido, interessante que todo mundo comeu, mas agora Jesus queria um momento especial com Pedro. Versículo 15, ele faz uma pergunta. Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que esses discípulos? Você tem mais amor do que eles? E Simão fala para ele assim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Eu quero te perguntar, existe um grande amor no teu coração? Sim ou não? Existe um grande amor no teu coração por Jesus? Por Deus? Então, ajude os ministros do Senhor a apacentar um ao outro. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Ela precisa do teu amor, do teu cuidado, do teu respeito. Liderança dessa igreja, um precisa respeitar o outro. Irmãos, cada um respeite o seu lugar. Ajude o ministro a apacentar um ao outro. Jesus está falando para Pedro, se você me ama mais do que eles, então apacenta eles. Cuida deles. Ele era o mais velho, amém, irmãos? Pedro era um dos mais velhos de todos eles. Ele era o mais velho daquela turma. Ele era o mais experiente. Apacenta, cuida. Você que conhece mais, não é para você bater, é para você ajudar. Se você é maior, então ajuda quem é menor, tem paciência. Como eu preciso ter paciência até para pregar. Você viu como parece que eu estava bravo agora? Mas não estou não. Você tem que ter amor, irmão. Quantas pessoas que erram perto dos outros? Isso aí não vale nada. Não é assim não. Pastorear não é assim. Jesus estava curando as feridas de Pedro.
Ele era o mais velho, ele queria que Pedro ajudasse a pastorear aquele grupo. E aquele grupo de discípulos evangelizaria multidões. E até hoje essa palavra chegou-se a nós. Ô meu querido irmão, guarda essa palavra no teu coração. Tu me amas mais do que eles, Pedro? Apacenta os meus cordeiros. Eu não sei se você está machucado, ferido, bater em você, te humilharam. Calma, Jesus quer cear com você. Jesus quer ter um momento especial. Fique em pé. Jesus quer ter um momento especial. Irmãos, existe um cântico que diz assim: na solidão da vida, o meu barquinho dentro do mar. A gente às vezes entra mar adentro e a gente enfrenta ventos. Vocês sabiam? Eu estou pregando aqui para vocês, depois de 2 seminários, eu sou o menor de vocês. Eu sou o menor de todos vocês. E a minha tarefa, como discípulo de Jesus, é amar vocês. É poder dar alguma coisa. E tem horas que a gente não tem para dar. Mas existe um Deus que olha dentro da gente. Existe um Deus que é grande. Deus te chamou para cuidar bem das pessoas, para amar as pessoas. O maior mandamento da palavra de Deus é amar o Senhor sobre todas as coisas. O segundo é amar o próximo como a si mesmo. Destes mandamentos depende a lei. Desses mandamentos depende os profetas. Se você é um grande cristão, você tem amor. Se você não tem amor, você não é um grande cristão. Tu me amas, apacenta, seja um edificador de vidas. Amém? Seja um edificador de vidas. Eu quero orar com você nessa noite. Oh Espírito Santo, fecha os teus olhos, igreja. Eu quero que o óleo santo do Espírito de Deus seja jorrado no teu coração nessa noite. Que o óleo santo de Deus toca a tua vida, toca você nessa noite. Eu quero ser tocado por Deus. Eu quero Jesus. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero o rebanho do Senhor. Eu quero as ovelhas do Senhor. Esse amor, esse sentimento tem que estar na vida dos discípulos. Discípulo de Cristo gosta de gente, de cheiro de gente. Seguidores de Jesus gostam de cheiro de gente. Gente com defeito, gente machucada, gente com problema. Ah, quanta gente fraca. Mas discípulo de Jesus tem que gostar de gente fraca.
discípulos de Jesus têm que gostar de gente doente. Porque Jesus chamou, Jesus formou uma igreja para isso, para cuidar dos fracos e doentes que precisam de Jesus. Jesus chama a igreja, não é para a igreja bater na população, é para a igreja testificar o grande amor do nosso Mestre, é para a igreja mostrar o grande amor que Ele tem e viver o amor que por Ele foi derramado. Oh, meu querido irmão, por tão pouco você fica de longe. Levante as suas mãos ao Senhor agora. Ore manai decante alamahai, aleluia. O Espírito Santo está trabalhando. Eu quero pedir nessa noite para Ele curar suas feridas. Levante as suas mãos. Senhor Jesus, como Pedro passou um processo, Senhor, ele ficou tão distanciado, ele ficou perdido, ele voltou a pescar, mas o Senhor, meu Deus, o Senhor foi buscar ele. Senhor, nessa noite, Deus, toque todos os corações que têm vivido tão distanciado, que têm vivido uma vida tão fria, misturada com o pecado. Oh Senhor, o Senhor é o perfeito pastor. Liberta as vidas do pecado, arrebanha o teu povo e ajuda-nos, ó Deus, ajuda toda a liderança dessa igreja, todos os irmãos, as famílias aqui congregadas. Aqui tem mulheres que choram, meu Deus, pelos seus maridos. Oh Espírito Santo de Deus, aqui tem mulheres que choram pelos maridos perdidos. Aqui tem homens também que choram, meu Deus, por mulheres que endureceram seu coração. Pais que choram porque filhos endureceram o coração e está tão longe, está seguindo o Senhor de longe. Jesus, traz um bálsamo nessa noite. Aleluia. Traz cura nessa noite. Traz libertação. Faz uma ceia conosco, Senhor. O Senhor vem cear conosco, Jesus. Nós queremos cear contigo, meu Deus. Que o teu amor ministre essa ceia. Oh, aleluia. Eu sinto um quebrantamento, Senhor. Às vezes nós não estamos preparados para receber a tua glória. Não estamos às vezes preparados para receber o teu Shekinah, como os teus discípulos receberam no dia de Pentecoste a unção do Espírito. Mas antes dele receber, Senhor, o Shekinah, pelo menos o Senhor ceou com eles, o Senhor comeu com eles. Nós somos tão frágeis, nós somos tão pecadores. A igreja, ela peca demais, nós pecamos, Senhor.
O sangue de Jesus cobre a igreja. Aleluia. O sangue de Jesus cobre seus filhos. Os incompreendidos que o Senhor toca, Pai. Essa igreja é o teu sangue que comprou, é tua, Senhor. Toma conta de todas essas ovelhas, em nome de Jesus. Eu sei que Jesus está aqui nessa noite. Eu sinto esse amor, irmãos. Aleluia. Você pode dar um abraço na pessoa que está perto de você. Fala para ela: você é tão preciosa para Jesus. Você é tão preciosa para mim. Oh, como você é precioso. Como você é precioso. Como você é precioso para Deus. Um abraço. Nós precisamos de um abraço. Apenas um abraço. Não deixa a dureza tomar conta do teu coração. Não seja duro. Seja flexível. Eu quero que Jesus trabalhe na minha vida. Eu quero que Jesus ministre a minha alma. Eu quero que Jesus ministre o meu espírito. Irmãos, tem a ceia aqui, ó. Aqui está a ceia do Senhor. E nós vamos tomar a ceia. Vamos orar por essa ceia. Pai, todos esses elementos da ceia estão consagrados ao Senhor. O pão e o vinho, Senhor, está consagrado a Ti. E agora, meu Pai, é o nosso renovar da aliança. E hoje nós estamos lembrando da Tua morte, Jesus. Eu sei que o Teu amor é ágape. O nosso é menor, meu Deus. A maior parte é do Senhor, a nossa é menor. Mas nós Te amamos, Senhor. Mesmo com as nossas fragilidades, nós Te amamos, Senhor. Santifica essa ceia, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Queridos, com muito respeito, com muito zelo, aquilo que a Bíblia fala, cada um examina a si mesmo. Você está em paz com Jesus, Ele quer cear com você. Sai do seu lugar, pode vir à mesa, servir-se da ceia. Venha se servir da ceia. O Tiago vai cantar um hino com o Juninho. Vamos lá, vem servir a ceia. Nós Te amamos, Senhor. Aleluia. Ele está no trono, Ele é o Rei da glória. Um novo cântico entoado nos céus ao Rei dos Reis. Levou sobre si as nossas dores, ferido de Deus, se entregou por mim. Digno o Cordeiro que foi morto
força, a honra, a glória e o poder. Diga ao Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Os seres viventes proclamam sem cessar, só Ele é santo. 24 anciãos lançam suas coroas diante do trono. Prostram perante ao que vive para todo sempre, o Todo-Poderoso. Digno é o Cordeiro que foi morto, a Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Digno é o Cordeiro que foi morto, a Ele seja a força, a honra, a glória e o poder. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a glória, pois somente Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Em nome de Jesus. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Aleluia. Tu és digno, Senhor. A Ele seja a força, a honra, E nós te a reconhecemos, glória Senhor. e o poder. Digno é o Cordeiro que foi Nós reconhecemos, morto, Senhor, como igreja, mas sobre a morte ele a tua santidade. venceu. teu amor. Ele venceu. Amém, Jesus. Santo é o teu nome, meu Pai. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. O Senhor é santo. Santo. No dia da ceia, Jesus tomou o pão e, tendo partido, disse:
Isto é o meu corpo que é partido por vós. Ele disse: fazei isto em memória de mim. Irmãos, ao comer esse pão, eu lembro do sacrifício do Cordeiro de Deus. Com muito temor, coma do pão e lembre do teu Senhor, em nome de Jesus. Comei. Aleluias. Espírito Santo, obrigado, Jesus, por um amor tão grande que às vezes nós não entendemos, meu Pai. Senhor, obrigado. Depois de cear, ele pegou o cálice e disse: isto é o cálice da nova e eterna aliança. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Jesus disse: bebei dele todos, tome e renove a tua aliança com o Senhor. Em nome de Jesus, beba. Todo o pecado foi esmagado, toda maldição foi quebrada. O Cordeiro de Deus levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados. Ele levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído, mas o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é aquele que vive, é aquele que reina eternamente. Aleluia. Erga suas mãos. Pai, obrigado por todas as oportunidades que o Senhor tem dado a cada um de nós. E hoje, Senhor, que este amor completa a sua igreja, Jesus. E que essa multidão de irmãos que estão aqui alcance uma multidão de almas para o Senhor. Alcance uma multidão de perdidos pelo amor que o Senhor tem por cada um, meu Pai. Que essa unção caia sobre esta obra, em nome de Jesus. Que haja amor na liderança, que haja amor em todos, para alcançar os perdidos, em nome de Jesus. Quem quer o amor, cobre a tua igreja, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus.